bem, queridos. Então, eu queria que, rapidamente aí, você abrisse comigo a sua Bíblia, Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 12. É um texto um pouquinho extenso, irmãos, que nós vamos ler, mas eu creio que ele vai ser importantíssimo para a gente refletir sobre a beleza do viver em família aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Todos acharam, hein? Se você não achou, a turma facilita a sua vida aqui. Olha só, está sendo projetado aí para você. Diz assim as Escrituras: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque em Cristo, pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àqueles que menos tinham, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Somente até aqui, irmãos, somente até aqui. Muito bom, irmãos. O tema que eu quero discorrer com vocês aqui é sobre o privilégio que a gente tem, irmãos, de vivermos a unidade, mesmo que na diversidade, né? Esse tema que nós temos trazido como alvo para nós como igreja, como comunidade durante esse ano, e que nós vamos continuamente estar compartilhando, falando com vocês aqui, é a respeito de nós sermos um só coração. E como a gente diz, isso não tem outro caminho senão nós falarmos a respeito da nossa unidade. E sabe, irmãos, eu creio muito numa coisa, sabe? Que Deus não nos proporciona determinadas situações por um mero acaso. A palavra de Deus ali em 2 Crônicas, em capítulo 20, no versículo 20, a parte B, diz assim, olha: credes em Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e sereis prósperos. Sabe, irmãos, se Deus tem colocado isso no coração do nosso pastor, do pastor Carlos Alberto, sobre a importância de nós vivermos em unidade, não é por um acaso. Se é algo que sempre, desde quando eu cheguei na comunidade,
mais de 30 anos atrás, irmãos, se algo que nós sempre ouvimos foi a respeito do valor, da importância de nós vivermos unidade. E isso foi o que me atraiu a esse contexto de igreja, com uma família. Eu vinha de um outro grupo, e isso fez com que ali eu desenvolvesse realmente raízes, e através dessas raízes eu pudesse frutificar. E isso é algo que realmente arde no meu coração. Isso é um valor para mim, né? Sempre procurei estar integrados às realidades da nossa comunidade no que diz respeito a isso, quer seja lá dentro do contexto dos ministérios, das atividades, porque isso é valor, porque diz respeito à nossa identidade, quem nós somos. E como identidade, quando a gente tem clareza de quem nós somos, a gente sabe para onde a gente vai. Então isso sempre foi algo que foi fundamental para mim. Mas olha só, mesmo assim, Deus tem desafiado o nosso pastor, tem colocado isso no coração dele, sobre nós falarmos a respeito disso, reforçarmos isso, e logicamente desta forma, a gente, de uma forma ou outra, sermos aperfeiçoados nessa unidade. Então, irmãos, não tem como a gente fugir disso, e particularmente, no último final de semana, a gente ainda tem, quem esteve lá sabe do que eu estou falando, a gente pode dizer que a gente teve uma imersão dentro, isso é um termo bonito, que a turma tem usado hoje em dia, imersão diz respeito a você estar mergulhado, estar dentro. A gente ficou praticamente um final de semana ouvindo, e compartilhando uns com os outros a respeito da unidade, do valor da unidade. E dentro dessa dinâmica, irmãos, teve algumas coisas que ficou ainda mais forte no meu coração, algumas coisas que ainda ficaram mais aguçadas dentro da minha realidade de vida. E não tem como, irmãos, a gente não parar e começar a refletir sobre algumas coisas, E eu confesso a vocês que em alguns momentos da minha vida, eu tive uma visão talvez um pouco distorcida, mesmo sendo algo valor, para mim, o contexto da unidade, algumas coisas que eu pude ver que talvez, em algum momento, a minha visão a respeito disso foi estar um pouco distorcida, Quando a gente pensa em unidade, irmãos, no primeiro impacto, a gente pode correr o risco de pensar que unidade diz respeito a gente ser tudo igual, A gente ser tudo da mesma forma, a gente ter as mesmas vontades, ter as mesmas características, E irmãos, eu pude perceber que eu estava equivocado em algumas coisas, porque uniformidade é uma coisa, agora unidade é uma outra coisa. Uniformidade, é o trabalho em série, é um time, todo mundo com a mesma camisa, mas eu posso estar vestindo a mesma camisa e eu posso não estar em unidade, Quem gosta de futebol aí, sabe muito bem do que eu vou falar, Às vezes a gente vê determinados times de futebol, que você olha assim, nominalmente, são verdadeiras seleções. Aí você olha assim, e você percebe que o time não está rendendo. Aí você fala, como é que pode um negócio desse aí? O time não está rendendo, não está produzindo aquilo que poderia realizar. Sabe por que isso, irmãos? Porque muitas vezes não há a unidade, é simplesmente uniformizado, mas quando vão para aquilo que é o objetivo central, cada um está preocupado com o seu próprio umbigo, está preocupado com a sua própria realidade. Mas você olha assim externamente, você olha assim e fala, poxa, está muito bonito, Uniforme lindo, e melhor ainda, irmãos, às vezes o uniforme nem suja, O cara entra dentro de campo e sai, e fica da mesma forma. Agora, eu fui procurar, irmãos, olhar no dicionário a respeito da unidade, e a unidade, essa definição eu achei maravilhosa, irmãos. Talvez você já tenha visto aí vários tipos de definições, mas essa tem tudo a ver com a gente, sobre aquilo que a gente pensa. Diz assim, olha, a unidade é a qualidade de ser uno, indivisível, mas muitas vezes com semelhanças, mas não é totalmente igual. Então, quando a gente consegue entender isso e trazer para a nossa realidade, entendendo o que é isso que Deus sonhou, e você pode ver dentro da própria oração de Jesus, quando ele orava, como eu falava ainda outro dia aqui com vocês, que Jesus orou por isso, para que nós pudéssemos ser um.
as questões ficam diferentes. E olha só, irmãos, olha só, e a beleza disso tudo, a unidade, irmãos, quem conquistou, quem gerou a unidade, quem gera a unidade não é eu, não é você, sabia disso? As Escrituras dizem que isto foi conquistada na cruz, é a Trindade que opera. A oração lá de João 17, quando Jesus orava por nós, ele fala a respeito disso, para que assim como ele era um com o Pai, nós pudéssemos ser um com ele. Diz lá Efésios 2, se eu não me engano, versículo 13 e 14, diz que por causa da cruz, irmãos, as barreiras de inimizade foram destruídas. Todas as barreiras de inimizade foram destruídas, para que a gente pudesse ser um. Então olha só, a primeira coisa que você não pode perder de vista, é que a unidade é um valor para Deus, amém? É valor para você também? Louvado seja o Senhor. Então, primeira coisa, a unidade é um valor para nós. E a unidade, irmãos, ela não é fácil de ser conquistada. Por isso, também, assim como a salvação que nos alcançou, assim como a redenção que chegou até nós através de Jesus, essa unidade foi conquistada por Ele também na cruz. Agora, eu e você, nós temos uma responsabilidade, que é o que diz o apóstolo Paulo quando escreve a igreja de Éfeso ali. Ele diz que é responsabilidade nossa de manter a unidade, de manter. Então, olha só, irmãos, se você não tem que fazer esforço nenhum para conseguir ter essa unidade, você precisa fazer esforço para poder manter, porque há alguém que luta para poder destruir essa nossa unidade. Então nós não podemos, e diz mais o apóstolo Paulo lá quando ele escreve, tem uma palavrinha que para mim é chave, ele diz que nós devemos fazer de forma diligente, irmãos. Então não é de qualquer forma, não é de qualquer forma, um dia está, não. Em todo o tempo, com diligência, com presteza, é responsabilidade minha e sua manter essa unidade. Não podemos abrir mão dela, não podemos abrir mão dela. Amém? Então a unidade foi o Senhor que construiu, ela é gerada no Senhor, ela é importante para Deus, mas eu e você, nós temos a responsabilidade de mantê-la. Agora, para isso ser ainda mais claro, irmãos, olha só, a palavra de Deus nos fornece algumas bases muito interessantes que devem ser importantes para nós e a gente não pode perder de vista. Coloca para a gente aí, Rafa, lá o texto de Efésios capítulo 4, a partir do verso 3, se eu não me engano, aí fica mais fácil para a gente, à luz das Escrituras, irmãos. Segue um pouquinho. Isso, versículo seguinte. Isso, olha só, irmãos. Se a gente pensar na unidade como uma casa, quando eu pensava e preparava essa palavra para compartilhar com vocês, eu fiquei, a gente fala muito de contexto de família, eu fiquei visualizando isso como uma casa, E a casa, ela precisa de uma estrutura, não é, irmãos? Ela precisa de uma base. Quais são as estruturas? Quais são as bases? Quais são os alicerces da nossa unidade? Olha só, irmãos, olha lá. Porque há um corpo, um espírito, uma só esperança. O que mais? Versículo 5. Uma só e um só batismo. 6. E um só Deus, que é o Pai de todos. Então, aqui estão as bases da nossa unidade. Está aqui os pilares, está aquilo que sustenta a nossa unidade. Você é igualzinho à pessoa que está ao seu lado? Não, nós somos diferentes, irmãos, e graças a Deus por isso, não é verdade? Graças a Deus, que igual a eu, basta eu, como dizia alguém, Mas olha só, irmãos, você crê, irmãos, que há um só Espírito? Você crê que há um só Senhor? Vocês estão comigo aí, irmãos? Você crê que é uma só esperança para nós, que fomos salvos em Jesus? O que mais que você crê? Uma só fé, um só batismo. Nós cremos num só Senhor, que é sobre tudo e sobre todos. Então, independente de qualquer coisa, irmãos, que de repente a gente pode achar que a gente é diferente, numa coisa a gente concorda, é ou não é?
que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Então, irmãos, muito maior é aquilo que nos une do que, de repente, uma preferência pessoal que possa tentar trazer limitação para que a gente possa se desenvolver na nossa unidade, irmãos. Não tem como, irmãos, não tem como. Se a gente tem convicção disso, pode ter certeza que a nossa casa, ela vai dar bem estruturada. E se ela está bem alicerçada, nada. Olha só, irmãos, aquela figura que o Senhor Jesus traz para nós, quando Ele fala ali daqueles dois tipos de edificação. Vocês se lembram? Está lá em Mateus 7, a partir do versículo 24, que Ele fala daquele que edifica a sua casa sobre a areia e sobre aquele que edifica sobre a rocha, né? Ele coloca ali dois tipos de pessoas. Vocês se lembram disso? Que é o sábio e o insensato, né? E o sábio é aquele que edifica a sua casa sobre os alicerces corretos, não é verdade? Porque tem estrutura. Assim é, quando a gente tem clareza a respeito da nossa unidade. Da mesma forma que aquele que está edificado sobre a rocha, quando vem as tempestades, vem as intempéries, a casa dele está firme, fortalecida, e a casa não é derribada. Da mesma forma, no que diz respeito à unidade, irmãos, se a gente tem clareza daquilo que é essencial para nós, pode até surgir alguma coisa em um determinado momento ou outro, mas a gente vai saber qual é a nossa identidade e, consequentemente, para onde a gente vai. A gente vai ter condição de, com muita tranquilidade, muita clareza, a gente administrar qualquer que seja aquela situação e a gente poder caminhar e ser aperfeiçoado ainda mais na nossa unidade. Além do mais, irmãos, além dos pilares, né? Quando acontece isso? Quando acontece a celebração realmente da nossa unidade, né? Diz a palavra de Deus que quando o Espírito foi derramado, vocês se lembram lá a experiência do Pentecostes, né? E é muito interessante, irmãos, e quando a gente ouvia a respeito disso, isso ficou muito mais claro para mim ainda. Olha só como é que é interessante, irmãos, né? Havia lá os discípulos que caminhavam com Jesus, não é verdade? Vocês se lembram lá? Né? E Jesus tinha aquele que estava muito mais próximo dele, verdade, né? Que ele ainda disse que ele era o amado, né? Ele era o queridinho do Pai lá, né? Tinha aqueles três que era aquele que Jesus chamava para toda e qualquer situação, né? Você pode ver lá que Jesus os chama para ir para a oração, mas também chama eles lá quando ele vai ressuscitar aquela menina lá, né? Então, eram aqueles mais próximos. Tinha os 12, tinha os 70, tinha um grupo maior, tinha multidão. Mas olha só, irmãos, olha só como é lindo isso, né? E mesmo dentro do contexto dos discípulos, daqueles que andavam com Jesus ali, você há de convir comigo que tinham diferenças, não era não? Né? Era muito interessante, mas a gente começa a parar e quando a gente começa a ouvir a respeito disso, a gente vai refletindo e vendo algumas coisinhas muito interessantes, né? Estavam lá, mas chega um determinado momento, aí um queria ser maior que o outro, um queria ter um lugar melhor, quando da redenção, né? Você percebe, irmãos? Mas quando veio lá no Pentecoste o derramar do Espírito, que é o selo da nossa redenção, eles começaram a fazer algo, irmãos, que impactou o mundo. Se lá em Babel as línguas foram confundidas, lá no Pentecostes as línguas foram esclarecidas, foram reveladas, e tudo aquilo que aconteceu ali foi algo tão tremendo que alcançou a mim e a você, por isso que nós estamos aqui hoje. Olha só como é que é lindo isso, irmãos. Então, se há algo consistente para nós, é saber que com o Espírito, no Espírito Santo, nada pode impedir-nos de avançar. As barreiras foram destruídas, as barreiras de inimizade, tudo aquilo que pode acontecer para nos separar foram diluídas ali. O texto lá de Atos 2, versículo 17, que é o cumprimento da promessa lá de Joel, que dizia a respeito que nos últimos dias Deus haveria derramar do teu Espírito sobre toda a carne, né? Que olha só, irmãos, né? As vossas filhas, os vossos filhos haveriam de profetizar, os jovens teriam visões, os velhos haveriam de ter sonhos, e sobre meus servos e minhas servas, de versículo 18, derramarei do meu Espírito naquele dia e profetizarão.
Então, as barreiras que talvez nos nossos dias ainda são mais claras que nós vemos, que nós podemos ver, melhor dizendo, elas no espírito, elas são destruídas. As barreiras de gêneros, né? Não tem mais homem ou mulher, tanto um quanto o outro pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, né? O jovem e nem o velho, não, o jovem é que, né, tem toda a força, pois é, ele pode ter a força, mas o mais velho, ele tem a experiência, né? E eles juntos vão contribuir, um ajudando o outro, porque da mesma forma que o velho, ele pode não ter a mesma força, mas ele tem uma maturidade melhor, e um com o outro, um vai contribuir com o outro, mas para isso a gente precisa ter clareza para onde a gente está indo. Não há mais servo, nem livre, grego ou cita, não, irmãos, nós somos é um só corpo. Então as barreiras da inimizade, elas foram destruídas, as classes, né, quer seja de gênero, de idade, de classe, foram extinguidas, porque nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo, irmãos, se ele bem ajustado, ele vai crescer e produzir de forma abundante para a glória do Senhor. Mas como se manifesta, irmãos? E aí eu quero deter um pouco mais de tempo com você a respeito disso, porque eu gosto muito da beleza do Evangelho, irmãos, que ele é algo muito prático para nós. Tudo isso que nós falamos, você crê que é uma realidade? Mas como se manifesta isso, irmãos? Se manifesta em nós sermos todos iguais? Todos nós, né, termos os mesmos gostos? É assim, não? Não, irmãos. Mas isso se manifesta, a beleza de tudo isso se manifesta justamente na diversidade, E aí nós chegamos no texto que nós lemos. E esta figura, essa metodologia do Espírito Santo para nós, irmãos, que Jesus usava, que o apóstolo Paulo usa, isto é maravilhoso, irmãos. Você consegue visualizar o seu corpo para a gente pensar a respeito de alguns aspectos aqui? Você consegue visualizar quem é você como pessoa, como indivíduo? E paralelamente, eu queria que você visualizasse isso da mesma forma dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, irmãos, esse organismo vivo. Então, visualize isso, pegue essa figura do corpo, de quem é você como pessoa, e vamos tentar destacar aqui algumas questões que eu entendo, irmãos, que seja muito importante, irmãos, para que a gente possa viver de uma forma cada vez mais harmônica esta vida que Deus nos tem chamado a viver no que diz respeito à unidade. Amém? Então, primeira coisa, irmãos, olha só, o corpo, ele não foi pensado para ser uma pessoa como centro, e os demais ao redor. Quando eu digo isso, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e os demais em volta, como simplesmente situações periféricas. Dá uma olhadinha comigo, o versículo 14, desse texto que nós lemos aqui, de 1 Coríntios, capítulo 12. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha só. Todos têm a sua importância, ele não é sozinho, e os outros são coadjuvantes, não, todo mundo tem importância no corpo, todo mundo tem o seu papel, no corpo. Olha só, visualize aí, você como corpo, cada membro dentro do seu corpo, cada um deles tem valor ou não? Você pode viver sem um dele? Tem certeza? Talvez a gente até possa, irmãos, mas o corpo vai conseguir render todo o seu potencial? Não, irmãos, não. Nós precisamos de cada partícula do corpo. Por menor que seja o membro, por mais que você olhe assim e fale, não, isso daqui dá para mim relevar, dá para mim. Irmãos, não é possível, não é saudável. E olha só, irmãos, quando alguma célula no nosso organismo, ela quer, mesmo que no corpo, ela quer viver de forma independente, de forma egoísta, sabe o que acontece? Ela vira uma enfermidade, ela deixa de ser saudável.
aquele membro ele deixa de ser saudável no nosso corpo. Ele fica enfermo, ele fica doente. Então olha só, primeira coisa, é importante a gente ter essa convicção de que tudo no corpo é importante. A gente falou aqui que a gente é diferente, não é verdade? Você crê que no corpo cada um tem a sua qualificação no corpo? Cada um tem, se a gente for pegar aqui, visualizar assim, a nível de serviço, cada um tem o teu dom no corpo, é ou não é? Os dons são importantes? Todo mundo tem os mesmos dons? Não, irmãos. Então, olha só, nenhum dom é maior do que a soma de todos. Por mais, irmãos, que você jogue muito bem futebol, então você diga lá, minhas pernas são maravilhosas, né? Mas se você não tiver os braços, irmãos, dificilmente você vai ter um bom equilíbrio. Dificilmente você vai ter, se não tiver os olhos, um bom senso de direção, e por aí vai. Então nada, irmãos, nada, individualmente falando, pode ser maior que o coletivo. Nada em nós pode ser melhor individualmente. Nós devemos ter essa consciência. Versículo 12 diz muito claro isso, deixa muito claro isso para nós. Olha só. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui o corpo, assim também com respeito a Cristo. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Versículo 22 e 23 tem uma outra lição que eu acho muito maravilhosa para nós também. Olha só, irmãos. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. O que nos parece menos dignos do corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Observa aí no seu corpo, irmãos. Às vezes tem membros aí que você fala assim, não, tem muito dedinho do pé, irmãos. Às vezes a gente brinca, né? Aparentemente, a gente só lembra dele quando a gente dá um tropeção ali, né? Então, mas experimenta ficar sem ele, irmãos. Nós já falamos aqui de uma situação que nós experimentamos, né? Todas as vezes que eu penso a respeito disso, essa figura eu jamais esqueci, irmãos. De uma querida nossa que uma vez no batismo, ela pediu para ser batizada calçada, porque ela não tinha um dos dedos do pé, irmãos, e sem o dedo do pé ela não tinha equilíbrio. Mas se ela conseguisse ter um calçado, os demais dedos juntos proporcionavam equilíbrio para ela. Jamais esqueci dessa figura, irmãos. Deus faz umas coisas tremendas com a gente, né, para a gente não perder de vista algumas coisas, né? Todos são importantes. Todos são importantes. Sabe uma outra coisa que eu observava dentro desse contexto, irmãos? É que o corpo é cuidado pelo corpo, pelos demais membros do corpo. Você já percebeu? Se tem uma ferida no seu corpo, todo o corpo sente? Todo o corpo fica, né? Você tem lá vou usar um negócio assim mais agressivo, né, irmãos? Você tem uma fratura lá, né? Aí naquele primeiro momento e tal, eu estou falando isso porque aconteceu comigo uma vez, né? Aparentemente estava tudo bem, né? Eu falei, não, é coisa simples, não deve ter acontecido nada, é um cortinho de nada. Mas aí depois, irmãos, a região foi começar ficando inchada, dor de cabeça, náusea, vai causando um incômodo, o corpo todo sente, irmãos. E aí o corpo, os membros do corpo falam assim, isso daí não é problema meu. É assim que o corpo faz? Não, irmãos. Há uma reação em cadeia. Cada um dentro da sua diferença e diante da sua qualificação, ele vai se desenvolvendo de forma que aquela necessidade ela possa ser suprida. De forma que aquela necessidade
possa ser adequada, né? De que aquela dor possa ser amenizada. Todo o nosso corpo, ele vai trabalhar para aquela realidade possa ser alterada, possa ser mudada e o corpo venha novamente ao equilíbrio. É assim ou não é? E sabe, irmãos, não é diferente no reino, não é diferente no corpo de Cristo. Eu ouvia, talvez você já tenha ouvido isso, né? Mas eu lembrava, né, é uma fábula, irmãos. Vocês já ouviram a historinha do ratinho da fazenda? Né? Muitas vezes tem alguns que ficaram olhando assim, falou, o que será que é isso? Mas eu percebi que a maioria conhece, então se alguém tiver dúvida, depois me procure, aí eu explico para você, mas para a gente ganhar tempo aqui, né, eu não vou, mas essa fábula, irmãos, ela diz muito a respeito dessa questão. Quando a gente tem um problema, o problema é de quem? É de todos, irmãos. Quando tem um problema lá no seu contexto, da sua família lá, o problema é só daquela pessoa? Não, irmãos. Seja lá qual for o problema, todo mundo é impactado com aquilo. Seja uma enfermidade, seja uma necessidade. As conquistas da mesma forma, como a gente próprio viu no texto, aqui vendo o texto também, quando é honrado, a gente se sente participante daquilo também, não é? A gente celebra junto, a gente festeja junto, né? Alguns exemplos muito práticos, e a beleza, como eu digo, do Evangelho é isso, que é muito prático, por isso que o Senhor dá essas figuras prontas para a gente assim, né? Então, nosso filho lá, né, conclui lá o curso, a faculdade dele lá, a gente nem fez faculdade, às vezes na vida, e sequer ajudou ele, mas a gente celebra junto, não é? É a conquista nossa. Mas se também ele está passando por um momento de crise, a gente quer estar junto, a gente quer abraçar, porque faz parte da gente. O problema é nosso. E as consequências da mesma forma, irmãos. Pode observar. Então, o problema é nosso, o problema é de todos nós. Sabe, irmãos, e aqui não vai nenhuma cobrança, nenhuma você não, como a gente mesmo diz, você é livre, mas é a própria realidade daquilo que nós estamos vivendo nesses dias no que diz respeito à nossa casa nova, né? Então vai ter aí, dentro dos nossos dons, dos nossos talentos, irmãos, tem trabalho para todo mundo, né? Alguém pode dizer assim, mas eu não tenho recurso para investir, mas você tem a sua vida, você tem dom, tem talentos, tem muitas coisas para ser feita lá. Mas eu não tenho tempo para estar lá. Poxa, mas eu tenho como contribuir. Olha a beleza, a harmonia, irmãos. É cada um fazer aquilo que está ao seu alcance. Não se preocupar com o outro. Não querer ser o que o outro é. Mas sim fazer aquilo que Deus tem proporcionado e te chamado a fazer. E caminhando para o final aqui, irmãos, uma outra coisa. Olha só. Que eu aprendo dentro disso que a gente está vendo aqui, é que não há vida fora do corpo. Não há vida fora do corpo. Experimenta tirar aí, como a gente falou, por mais que você ache que aquele membro lá é insignificante, experimente tirar ele do seu corpo e deixar lá, em algum lugar, lá em cima da sua mesa. O que vai acontecer com ele, irmãos? Ele vai morrer, irmãos. Ele vai apodrecer. Ele vai se perder. Não tem como, irmãos, nós dissermos que nós, não sei se eu estou colocando o verbo na forma correta, mas você vai entender. Não adianta, irmãos, nós dissermos que, eu sou membro do corpo de Cristo, mas você não está ligado no corpo de Cristo. Não há vida. Uma hora ou outra você vai se definhar. Mas eu frequento a igreja, Não é disso que eu estou falando, irmãos. Estou falando do senso de pertencimento, de estar envolvido, de entender que você faz parte de um organismo vivo, que há vida através da sua vida. Vida essa que é de ser manifestado nessa esfera do corpo, com seus dons, com seus talentos,
com as suas características, seja elas quais forem. Irmãos, nós viemos de situações tremendamente diferentes, situações de criação diferentes, nascemos em contextos diferentes, em realidades diferentes, sejam sociais, econômicas, sejam elas de localização, de cultura. Mas em Cristo, irmãos, nós somos um, e somos chamados para viver essa unidade, que se expressa de uma forma tão harmônica e bela, e desta forma, o corpo vai cada dia mais crescendo, em amor, em graça, e promovendo frutos cada vez mais abundantes. Como eu disse, partindo para o final, irmãos, visualizando isso, Deus, com toda essa realidade, nos dá 3 responsabilidades muito interessantes, irmãos, que se conversam diretamente uma com a outra. 3 realidades. Primeiro, Ele deu para nós um grande mandamento. Vocês se lembram lá? Qual é o primeiro e grande mandamento que o Senhor nos deu? Oi? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então está lá, são 2 mandamentos num só grande, como diz as próprias Escrituras, né? Amor a Deus sobre todas as coisas. De que forma é esse amor a Deus? Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem. Ao Senhor, Ele é o único, Ele é Senhor. E ao próximo como você se ama a si mesmo. Foi a primeira coisa, Ele deu um grande mandamento para nós, amor. Nada disso, irmãos, que a gente pode dizer aqui, ele pode acontecer na esfera humana. É tudo fruto da graça que nos alcançou. E este é uma grande responsabilidade que a gente tem, de cumprir com esse mandamento. Está lá em Marcos, capítulo 12, fala a respeito disso. Mas Deus deu também uma grande responsabilidade para nós, irmãos, que é a grande comissão, que é o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que Ele nos tem dado, que é o texto lá de Mateus 28, 19 a 20. Então nós temos um grande mandamento, nós temos uma grande comissão, uma grande responsabilidade, mas só que, irmãos, para que a gente cumprir isso daqui, há um grande desafio para nós. Há um grande desafio para nós, que é a oração de Jesus. Que Ele diz, olha, que eles sejam assim como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que o Senhor tem me enviado. Sabe, irmãos, como eu disse, um conversa diretamente com o outro. Ah, eu quero cumprir com a grande comissão, glória a Deus. Mas sozinho? Preocupado com os seus próprios interesses? Ou preocupado naquilo que é interesse do Pai? É para a glória pessoal ou é para a glória de Deus? Porque para se cumprir com a grande comissão, o desafio é a gente viver em unidade. É a gente ser aperfeiçoado na unidade. É a gente entender que é muito comum a frase que a gente diz aí, mas muitas vezes a gente não tem a noção da profundidade dessa frase. Que juntos nós somos muito mais fortes. Às vezes a gente ouve tanta coisa aqui, a gente fala, irmãos, e a gente não se dá conta. Mas é uma realidade. É uma realidade. Isso só pode ser possível na unidade. Estava pensando, irmãos, em alguns momentos da minha vida, como eu falei para vocês, eu já teve momentos que eu tentava, e é muito engraçado, que a tendência nossa é a gente às vezes querer se aproximar de pessoas que são parecidas com a gente, que são iguais. Mas isso é uma armadilha, irmãos, que você não tem noção. É uma armadilha que você não tem noção. E sabe uma coisa, irmãos, que quando eu ouvia isso, e até no encontro lá na conferência, uma coisa que eu até falava com a minha esposa,
Os meus melhores e maiores amigos dentro do contexto do reino, irmãos, as minhas melhores amizades, sabe onde nasceram? De diferenças que a gente teve, de não pensarmos da mesma forma, de muitas vezes absorvermos determinadas situações de forma diferente, mas que um pode chegar para o outro e falar assim, ó, isso aqui não me fez bem, aquela forma como você tratou comigo, não ficou clara para o meu coração, eu deixei nutrir um sentimento negativo a respeito disso, eu quero que você me perdoe, porque eu amo você, porque nós temos algo muito maior e melhor para viver e desfrutar. Isso é o reino, irmãos, isso é o reino, isso é aquilo que Deus espera de mim e de você, podermos viver em unidade. Fique em pé comigo, irmãos, quero orar com você.